Atos, capítulo 7, versículos de 54 até o versículo 60. Fico também muito contente de estar me dirigindo a tantas partes do mundo, pelos irmãos que estão acompanhando pela internet. Não sei em que país você está, não sei em que continente você está, não sei em que estado você se encontra, mas estado de alma, de espírito, mas que Deus lhe abençoe na ministração da sua palavra nessa manhã. E se o Senhor lhe levou para esse país, se o Senhor nos trouxe para o Rio de Janeiro, Ele quer nos usar para a sua glória. Atos capítulo 7, vamos nos colocar de pé, aqueles que puderem. Leitura alternada, lerei os versículos pares, os irmãos os ímpares. No último versículo, leremos todos juntos. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras adormeceu. Bem próximo está o capítulo 8, iniciando com a frase: E Saulo consentia na sua morte. Senhor, com a palavra aberta, vem abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a boa semente caia e frutifique. Senhor, examine-nos, veja, Senhor, se há em nós algum caminho mau, guie-nos pelo caminho eterno. Muito obrigado porque, semana após semana, essa igreja tem proclamado as Escrituras. Mais uma vez temos o privilégio e também a santa liberdade concedida pelo Senhor de abrirmos as mesmas. E agora, abra os nossos olhos e entendimento para a prática. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de meditar sobre 7 informações úteis para a minha vida e para a sua vida nesse texto. Uma das palavras mais difíceis que nós temos desde criança para entender e aceitar é a palavra não. Que dificuldade a palavra não para a gente. Desde criança a gente quer fazer alguma coisa, a mãe da gente, não. Não, o pai da gente, não. Minha esposa e eu ainda não tínhamos filhas, temos 2, mas tinha um missionário norte-americano que residia na nossa cidade, e a esposa foi ganhar o segundo neném. A primeira filha não era lá ainda muito avançada em idade, talvez uns 2 anos e alguma coisinha. E eles não tinham com quem deixar a menina, eles deixaram a menina com a gente. Que coisa difícil cuidar da filha dos outros, em inglês e sem experiência. E então a Alessandra, pequenininha, ficou lá em casa enquanto a mamãe ia para o hospital. Mais impressionante, que eu nunca vi igual, mas a Alessandra tem uma fascinação por tomadas. Exatamente isso, ela viu uma tomada, ficava fascinada com a tomada. E o Steve tinha me advertido: olha, Jada, ela gosta de tomadas. E agora, enquanto minha esposa estava preparando alguma coisa, eu estava de olho na menina, e coisa para homem, cuidar de criança é muito difícil. E eu disse: meu Deus, quebra, como é que faz? Como é que funciona isto? E aquela menina viu a tomada e foi se dirigindo para a tomada. E eu fui assim atrás da menina para segurá-la, mas ela mesma dizia: não, não, Alessandra, não, não, Alessandra, não, não, Alessandra, enquanto ela se dirigia para a tomada. Que palavra difícil a palavra não. Eu nem vou pedir que os homens levantem a mão aqui, mas vocês tiveram uma grande dificuldade quando vocês foram pedir alguém em namoro. Qual foi a resposta? Não falem. Irmãos, também não vou pedir que você se manifeste, mas quem aqui tem R$100 na carteira? Que dificuldade a palavra não. Nossos pais diziam não para a gente, mas o não pode ser uma bênção para a gente. Então, nesta manhã, nesse texto, se nós olharmos o contexto, nós vamos para o capítulo 6
do livro de Atos, que é quando aparece pela primeira vez Estevão, um homem que não vai ter uma vida longa, um homem que não vai ter uma vida fácil, mas um homem que não vai deixar de falar para a gente nessa manhã, mesmo depois de 2000 anos da sua história. Alguém que deixou história para a gente. Capítulo 5 é onde eu quero começar a analisar a vida de Estevão. Uma vez eu estava pregando no capítulo 5, Ananias e Safira, gente que quer aparecer na igreja, gente que gosta de status na igreja, gente que gosta de brilhar na igreja, e eu estava falando para jovens da Assembleia de Deus, e eles gostam de participar do culto, e eu perguntei de retórica, mas eles responderam de fato. E eu disse, meus irmãos, tem gente sem vergonha na igreja? E foi um coro, tem. Tem gente que enrola na igreja? Tem. Tem gente que aqui é uma criatura, lá fora é outra criatura? Tem. E tem mesmo. Infelizmente, aonde foi plantado o trigo, também foi semeado o joio. Os dois terão, no final das contas, a sua divisão feita pelo Senhor. Um será recolhido, o outro irá para o fogo. Mas dentro da igreja é possível nós termos só pessoas que frequentam a igreja, só pessoas que esquentam o banco, só pessoas que têm uma tradição presbiteriana. A pessoa que me levou a Jesus Cristo, pastor Jorge Tais, ele dizia algo que faz muito sentido. Filho de crente, muitas vezes cretino é. E faz sentido isso. Tem tanto filho de crente que não é filho de Deus. Tem tanto filho de crente que frequenta a igreja, sabe das histórias, sabe até de teologia, porque entendeu, mas não creu. Aqui está alguém chamado Ananias, aqui está alguém chamado Safira, que estavam querendo aparecer, querendo primazia, querendo prioridade, querendo demonstrar o que eles não eram de fato, queriam parecer que eram pessoas que participavam, que criam e etc. É nesse contexto que nós temos pessoas dentro da igreja que estão até mesmo atrapalhando, pessoas que estão até mesmo fazendo com que o evangelho seja ridicularizado, e Deus vê essas pessoas, e o justo juiz, ele julga as pessoas. Mas no capítulo 6, tem gente boa na igreja? Tem. Tem gente crente na igreja? Tem. Tem gente que ama ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força? Tem. E aqui tem alguém que é assim, e a este e a estes nós diríamos, sejam imitadores, como eles eram de Cristo. Lindo é que quando aparece a história de Estevão, aparece num contexto em que precisava de gente, em que precisava de ajuda, em que precisava de envolvimento. Meus irmãos, a igreja somos nós. Nós participamos, nós nos envolvemos, nós fomos salvos e abastecidos por Deus, por sua graça, com dons, para nos edificarmos mutuamente e para servirmos ao povo de Deus e para evangelizarmos a nossa nação, o nosso país, a nossa cidade. Deus nos deu dons. A igreja somos nós. Tem alguns irmãos que ainda não entenderam isso e são nós cegos, mas esses irmãos, por favor, saibam que vocês devem ser nós no pronome. Você, eu, nós, participando juntos com os dons que Deus nos deu. Naquele momento em que precisava de uma administração, de uma situação que estava se tornando uma crise, Deus levanta a sua igreja. Ora, capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, dos cristãos vindo mais com a mentalidade grega, contra os hebreus, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Resultado até mesmo daquelas ações bonitas também que nós vimos no capítulo 5 e que Ananias e Safira estavam atrapalhando, querendo aparecer. Também pode ser nesse contexto. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, e o parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram
eu acho tão bonito porque tem gente, tem nome, tem identidade. No nosso contexto, tem CPF envolvido aqui. Únicos, porém participativos e presentes. Estevão, e aqui diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Porque depois, no capítulo 7, nós vamos ter o enfoque sobre a sua pessoa. Mas também nós vamos ter homens santos de Deus como Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era um prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Mas sempre que a palavra de Deus é pregada, isso gera ódio, isso gera rancor, isso gera perseguição. Algumas pessoas até diziam, nós devíamos orar para que venha uma perseguição sobre os crentes do Brasil. Não, nós não precisamos orar pela perseguição, mas se nós vivermos o Evangelho, de uma maneira ou de outra, nós seremos perseguidos. Pode ser que você seja perseguido na escola, pode ser que você seja perseguido na sua família, pode ser que no contexto, persigam-nos por pregarmos o Evangelho e dizermos, ainda que a sociedade diga que isso é certo, a palavra de Deus diz que isso é errado, que isso é pecado, e o salário do pecado é a morte, e a morte sempre paga, e o pecado sempre paga em dia, e vem a morte como consequência. Mas aqui então nós temos um homem agora, focando mais na vida de Estevão e na morte de Estevão. Eu estava lendo um livro de uma médica, ela é geriatra, e ela escreveu um livro de assistência às pessoas que estão morrendo. Na verdade, também eu estou pregando nessa manhã para pessoas que estão morrendo. Todos nós estamos morrendo, já fomos lembrados disso pelo reverendo Alexandre nessa manhã. A doutora Ana Cláudia Arantes, ela escreveu um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ih, pastor, não estou gostando muito desse sermão não, pastor. Mas é melhor que nós sejamos alertados sobre a nossa fraqueza do que sobre a nossa superpotência que nós não temos. Moro em São José dos Campos, sou pastor ali. Entre São José dos Campos e o litoral, nós temos descidas e subidas, montanhas altas. Existe uma cidade chamada Paraibuna, em que nessa cidade você desce com um carro e lá adiante na estrada tem uma curva bem assim acentuada, que se você não tiver cuidado, você sobra e você cai lá no vale. Mas quando você então consegue fazer essa curva e faça com muito cuidado, você começa a subir. E quando você começa a subir, você agora começa a visualizar a cidade de Paraibuna. E durante muito tempo ali, você visualizava o grande muro do cemitério. Passava até não muito longe a rodovia do cemitério. E tinha pintado ali no muro o suficiente para as pessoas lerem da estrada. Vós que aqui estamos por nós que aqui estamos por vós esperamos. Que situação é essa, não, meus irmãos? Nós que aqui estamos, por vós esperamos. E assim sendo, toda vez que eu ia fazer aquela curva, eu só faltava fazer aquele trajeto na primeira marcha. A vida é frágil, portanto, vale a pena ser vivida na sabedoria e no temor do Senhor. 7 nãos na vida de Estevão, que vale a pena você imitá-lo. Primeiro não, na vida de Estevão, que vale a pena você imitá-lo, é que Estevão não se intimidou. Estevão não se intimidou. Nós lemos no texto aqui, no capítulo 7, a partir do versículo 54, que uma quantidade de pessoas estava ouvindo Estevão discorrer sobre quem era Jesus Cristo, sobre a história da nossa fé, sobre a herança da aliança que Deus fez com o povo, que Deus queria salvar esse povo e nos enviou Jesus Cristo. Estevão discorre sobre todo o Antigo Testamento, Estevão discorre sobre Jesus Cristo, e alguns ouvindo isso, e o verbo é mesmo esse, enfureciam-se, e logo no seu coração, com muito ódio, e sabe, eles rosnavam contra Estevão, eles rilhavam os dentes contra ele. Será que você não está se intimidando? Eu não estou dizendo que você provoque, eu não estou dizendo que você seja um crente chato, eu estou dizendo que você seja luz, estou dizendo que você seja sal da terra.
Porque também tem alguns crentes que são muito chatos. Tem alguns crentes que são insuportáveis por eles, não pelo Evangelho. Porque entenderam o Evangelho errado. O projeto de Deus para o Evangelho e para o evangélico, ou seja, aquele que obedece o Evangelho, é a santificação, é o bom perfume de Cristo, é a presença da luz, aonde ninguém consegue enxergar nada por causa das trevas. É um tempero agradável, isto é ser santo, santos em ação. Mas tem muito crente que não entendeu e acha que para ser crente tem que ser esquisito. O que tem de crente esquisito? Já sentou ao lado de alguém, você estava no ônibus e alguém sentou ao seu lado e aquela pessoa era esquisita. Você desceu na próxima parada. Já entrou em algum local que tinha uma pessoa esquisita, você saiu daquele lugar. Infelizmente, a maior parte ou grande parte de pessoas que se identificam como evangélicos são pessoas que muitas vezes são esquisitos. São pessoas que são alienadas, por exemplo, mas não pessoas que estão ali para colaborar, ter o que dizer. Mas se você viver o Evangelho de Cristo, pode ser que você incomode. E as pessoas vão até rilhar os dentes contra vocês. E as pessoas guardarão no coração uma repulsa contra a sua pessoa. E farão de tudo para que você se cale. E farão de tudo para que você não tenha o que dizer. Mas no caso do nosso querido Estevão nessa manhã, Estevão, ele não se intimidou. E sabe por que Estevão não se intimidou? Porque Estevão não olhou para as pedras. Estevão olhava para mais longe, para mais adiante, para a eternidade, mas também para o dia de hoje. E hoje é um dia bonito, perfeito, santo e lindo para vivermos o Evangelho e para falarmos de Jesus Cristo. Nós teremos oportunidades tantas. Irmãs e irmãos, não olhem para as pedras, olhem para Cristo e aproveitem as oportunidades. Jesus Cristo lhes dará grandes oportunidades. O Espírito Santo lhe utilizará. Confie nele, afie-se na palavra. Ah, como nós temos tantas oportunidades. Eu, em um ônibus, em uma fila de banco, em um avião, eu sempre estou procurando alguém para evangelizar. Meu campo missionário também está por ali. E uma vez eu estava seguindo para São Paulo, estava morando no Recife, e então eu iria para São Paulo para uma reunião no Mackenzie. Iria passar ali uns 2, 3 dias numa reunião no Mackenzie, e naquele domingo à noite, depois do culto, meu voo saía na segunda-feira, eu cheguei em casa e havia um programa esportivo depois do Fantástico, e eu quero dizer para vocês que eu sou torcedor apaixonado do Santa Cruz Futebol Clube. É um time que me dá alegria na Série A, na Série B, na Série C, na Série D. Então eu queria saber como é que foi o resultado do jogo do Santa Cruz. Liguei ali a televisão para ver como o meu time tinha se saído no campeonato. Peguei o finalzinho do Fantástico. E foi bem naquele período do filme Os Dois Filhos de Francisco. Vocês conheceram o filme Os Dois Filhos de Francisco? Tem uma música muito comum que diz assim: no dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse... Olha, esse pessoal aqui não escuta música sertaneja não, pastor. Filho, vem cá. O pastor queria cantar, ele é goiano, mas ele se aguentou aqui. Os Dois Filhos de Francisco, uma história muito bonita. E aí colocaram umas câmeras no cinema que filmavam as pessoas num ambiente de penumbra. Pegava as expressões faciais e começa o filme, e a gente chorando, e a gente sentindo. E é um filme tão bonito que eu digo para minha esposa: Priscila, eu vou para a reunião no Mackenzie, quando eu voltar na quarta-feira, aí nós vamos assistir os Dois Filhos de Francisco. Eu fiquei impressionado com esse filme. E é um filme muito bonito mesmo. Deixa estar que na segunda-feira eu pego o primeiro voo para São Paulo, saindo por volta das 6 horas da manhã. Estou lá dentro do avião, e, meus irmãos, eu detesto a poltrona do meio. Por que eu detesto a poltrona do meio? Porque quem senta na janelinha ocupa os 2 encostos do braço. Quem senta no corredor ocupa os 2 encostos do braço. Você tem que viajar o tempo todo assim. Eu detestei aquilo. Quando eu entrei no voo, sentei ali, lá na primeira fila, aí tinha 2 pessoas com jornais assim, lendo, enfiadas. Eu tentei conversar com esse da esquerda, não tive jeito. Tentei conversar com esse da direita, não tive jeito. Peguei meu livro e fui ler. O comandante falou: estamos tendo um problema hidráulico, está sendo solucionado, os senhores tenham paciência, isso é para segurança e tal, dei aqueles avisos. Esse continuou lendo o jornal. Mas esse aqui baixou o jornal, mas eu já estava lendo o meu livro, já estava compenetrado e fui ler o meu livro. Às 6 horas da manhã aproximadamente, vem alguém, espoca um flash na sua direção. Pá!
quando explocam um flash na sua direção, você pode ser o mais fleumático em inglês, mas você diz assim, o que é que está acontecendo? Quem é que está batendo foto minha? Mas ninguém estava batendo foto minha. Estavam batendo foto de Zezé de Camargo, que estava do meu lado. Eu olhei para ele olhou para mim, eu disse, Zezé de Camargo, eu disse, tudo bem, como vai? E começamos a conversar. E o problema continuava. E começamos a conversar. Ele até me perguntou, o que é que você faz? E eu disse, eu sou pastor presbiteriano. Assim que eu disse que eu era pastor presbiteriano, ele começou a contar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. Mais uma história, eu chamava ele para pregar domingo na igreja. Como é que você sabe de tudo isso? Olha, porque quando eu era pequeno, passava uma missionária presbiteriana lá onde a gente morava, porque tínhamos conversado um pouco sobre o filme. E então ela passava, e ela ensinava para a gente todas essas histórias. E eu disse, Zezé de Camargo, você conhece bastante coisa da palavra de Deus, deu para ver. Mas você conhece o Deus das histórias, o Deus da palavra, e olha só, você acabou de ouvir que esse voo está com problema. Pode ser que a gente nem chegue em São Paulo, rapaz. Pode ser. Melhor a gente orar aqui. Não, pastor, ore. Por favor, pastor, ore. Por favor, ore, pastor. Meus irmãos, minhas irmãs, não nos intimidemos. Seja quem for que esteja ao nosso lado, falemos de Cristo. Ele é o Salvador. Mesmo que outras pessoas tentem lhe intimidar, não se intimide. Primeiro não de Estevão, Estevão não se intimidou. Segundo não de Estevão, Estevão não se calou. E sabe por que Estevão não se calou? Porque Estevão tinha o que dizer. Você tem o que dizer. Em quem você creu, você sabe que Ele é infinitamente poderoso. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é aquele que nos preenche, Ele é aquele que nos dá sentido, Ele é aquele que morreu e ressuscitou. Só Ele, para todo sempre, Senhor. E assim sendo, você pode ver que nesse capítulo 7 do livro de Atos, Estevão tem um conteúdo. Ele não só vem para a igreja, mas ele não só estava na fé, e você não só vem para a igreja, mas ele aprendia que você aprenda, que você entenda, que você tome nota, que você pense a sua fé para colocá-la em prática. Estevão não se calou, porque ele tinha o que dizer. Um terceiro não na vida de Estevão, que foi uma bênção para mim e para você. Estevão não vivia alienado. Estevão não vivia alienado. Sabe por que Estevão não vivia alienado? Porque Estevão era uma pessoa cheia do Espírito Santo e de fé. Cantamos, louvamos, mas temos crescido em fé. Nós temos andado por fé. A nossa fé sustenta, ó Deus. Se temos por lutas passado, como nós cantamos tantas vezes, confiamos nele, confessamos que Ele, de fato, está no controle de todas as coisas. Mesmo em momentos de grandes dificuldades, de grandes aflições, de grandes e intensas ameaças, você tem o que dizer. Estevão, ele era alguém cheio do Espírito Santo, ele era alguém de fé. Em quarto lugar, meus irmãos, de 7 pontos que eu queria ver na palavra de Deus com vocês. Já vimos que Estevão não se intimidou, já vimos que Estevão não se calou, já vimos que Estevão não era alienado, mas sabe, Estevão não devolveu as pedras. Estevão não entrou em discussões para ver se ele ganhava discussões e criava mais confusões. Estevão, ele não perdia tempo devolvendo pedradas. As pessoas tinham pedras nas mãos, ele não andava juntando pedras. Tem pessoas que mais andam juntando pedras do que vivendo a vida cristã, pregando o evangelho da graça de Deus. Tem pessoas boas de briga, infelizmente, péssimas de vida. Péssimas de vida. Tem pessoas que são conhecedoras até, mas não são praticantes de fato na palavra de Deus. Aonde nós começamos a pregar a palavra de Deus é em casa. Tem muita gente que hoje não coloca os pés na igreja, não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa da dinâmica da igreja, do departamento infantil, é por causa de casa. E saibam disso, que a nossa fé, ela tem muita estrutura em casa. A fé começa em casa ou a fé é destruída em casa. Tem muito menino, tem muita menina
que não colocam os pés em casa, porque dizem assim: mas meu pai, mas minha mãe, na igreja, uma pessoa, um tratamento, uma bondade, uma doçura. Em casa, um tormento. Morreu um presbítero durante a semana, e logo de repente começou a falar: morreu o presbítero fulano, morreu o presbítero fulano, e o corpo veio para a igreja. E então toda a cerimônia seria à tarde. O que foi de gente saindo dos seus locais de trabalho, de escola, para vir para a igreja. Teve gente dizendo: chefe, você pode até me despedir, mas eu tenho que sair, eu tenho um funeral, porque aquela pessoa, eu tenho que honrar a sua memória. E logo a igreja encheu, a igreja lotou. Foi feito o serviço fúnebre, e antes que o corpo seguisse para o cemitério, corpo aqui presente, aí o pastor falou: nós vamos dar uma oportunidade para as pessoas se despedirem com algumas homenagens na memória do falecido. Logo se formou uma fila ali, e veio o pastor pediu para ser breve, e ele veio chorando: eu quero dizer para vocês que esse homem era uma bênção, maravilhoso, bondoso, atencioso, eu não aguento nem falar, e saiu chorando. E veio outra pessoa, e mais elogio, esse homem foi um pai para mim, esse homem não tinha momento ruim, ele me atendia sempre, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que homem bom, que homem manso. A viúva estava sentada lá atrás. A viúva chamou o seu filho mais velho, disse: filho, vem cá, filho, vai ver se é teu pai que está deitado mesmo lá na frente. Meus irmãos, Estevão não devolveu as pedras. Estevão, ele se importava com vidas. Estevão servia. Vocês lembram que havia um princípio de uma crise. Havia gente necessitando de apoio, havia gente necessitando de incentivo. E ele disse: é comigo, é minha vez, é minha participação, eu só tenho essa vez. E tudo que vier à sua mão para fazer, faça segundo as suas forças. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Temos um departamento infantil precisando de você, temos um departamento de pré-adolescentes precisando de você, temos um departamento de adolescentes, de jovens, de senhores e senhoras, enfim, nós temos tantos ministérios aonde cabe você. E Deus lhe deu dons, Deus lhe deu talentos. Não enterre os talentos, use os seus dons para o louvor da sua glória. Não perca tempo devolvendo as pedras. Em quinto lugar, isso para mim me conforta e consola o coração: aconteça o que estiver acontecendo, passe o que você ou eu estivermos passando. Em quinto lugar, Estevão não encontrou os céus fechados. Versículo 56 diz: e disse Estevão: eis que vejo os céus abertos, e eis que eu vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O céu não está fechado para a gente. Nós podemos pedir, nós podemos clamar, nós podemos receber do céu toda orientação e toda a bênção. Podemos existir para a glória de Deus. Podemos existir em meio a qualquer circunstância e situação, porque Deus está conosco, e Deus não nos mede pela situação, Deus nos mede pela cruz de Jesus Cristo. Deus nos amou, e haja o que houver, aconteça o que acontecer, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E tem gente que serve ao Senhor em todo o tempo, e até mesmo em todas as circunstâncias, como por exemplo, lembra daquele irmão ou daquela irmã que enfermou? E ela enfermou e parou na cama, e da cama não saiu mais, não se levantou mais. Aí você reuniu aquele dia e disse: hoje eu vou fazer uma visita para o irmão fulano, para a irmã fulana. E você vai lá com a intenção de confortar irmão fulano, irmã fulana, mas quem sai confortado é você. É porque essas pessoas olham mais além, olham para o Senhor enquanto aqui estão, mas olham para a eternidade, onde estarão para sempre com o Senhor. E saiba, você jamais encontrará o céu fechado. Em sexto lugar, uma coisa muito bonita na vida de Estevão: este que viveu tão pouco, esse que vai encerrar os seus dias, mas de maneira bem diferente de como Ananias, de como Safira, de como outros tantos. Em sexto lugar, Estevão não deixou a tarefa pela metade. Você vê o capítulo 6, e esse homem está em ação, esse homem está em atividade, ele é reconhecido, ele é visto pelos outros como alguém que tem fé, como alguém que é cheio do Espírito Santo, como alguém que é para o serviço. Conte comigo, era o lema de Estevão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Era o lema de Estevão.
O que eu puder fazer por você, era o lema de Estevão. Era alguém que estava fazendo a sua parte, não perdendo tempo, não deixando para os outros, não deixando para amanhã. Estava conversando com o reverendo Sayum esta manhã, como é difícil a gente aprender outro idioma. Como é difícil a gente morar num outro país, a gente não conhece aquela língua, é uma dificuldade. É um tal de ai, meus irmãos, é muito disso. Mas lá fui eu, pernambucano, estudar na Alemanha. Tenho certeza que no céu nós não falaremos alemão, porque não haverá choro nem ranger de dentes. Mas estava eu lá na Alemanha tentando entender aquele idioma, que idioma difícil, cheio de regências, de casos que você tem que colocar certinho aqui a palavra, a letra, e vai e volta. E eu não estava entendendo a dinâmica daquela língua naquele curso de alemão naquele dia. Aquele dia já estava perdido para mim. A professora saía, tomava um cafezinho, vinha corrigir o exercício na lousa, e eu já começava a apagar antes de ela corrigir, porque estava tudo errado mesmo. Mas aí foi quando eu vi aquela borracha, e aquela borracha era uma borracha crente, tenho certeza disso. O que está escrito nessa borracha? Porque tem alguma coisa escrita na borracha. Como aquele dia já estava perdido, lá foi eu traduzir a borracha. Peguei o dicionário, peguei a borracha, fui traduzindo palavra por palavra, e estava escrito naquela borracha, Ich verbrauche mich für dich. Gente, o que é isso? E fui bem devagarzinho ali. E por isso que eu digo para vocês que é uma borracha crente, porque estava escrito na borracha, eu me gasto por ti. Entendam? Quem é que escrevia errado? Jader. Quem é que tinha que entrar em ação para que Jader acertasse? A borracha. Mas cada vez que ela entrava em ação, ela estava indo embora, se gastando, se gastando, se gastando. Eu me gasto por ti. Quem é você nas mãos de Deus? Será que você é um crente borracha, maleável, que Deus colocou nesse mundo para você ajudar os outros a acertarem? Para você ajudar os outros a deixarem de errar e acertarem na vida? Ou você é um crente ferro enferrujado, como aquele portão que dói nos ouvidos quando é aberto? Se Deus abrisse os nossos ouvidos espirituais quando nos levantássemos, vamos nos levantar, será que nós não iríamos ouvir uma terrível e triste sinfonia de ferro enferrujado? De ferro que não tem mais óleo, de ferro que dói os ouvidos. Estevão, de fato, ele não deixou a tarefa pela metade. Eu me gasto por ti. Em último lugar, minhas irmãs e meus irmãos, Estevão não deixou de ser uma bênção para você e para mim nessa manhã. Estevão não deixou de ser uma bênção para mim e para você nessa manhã. Que você não deixe de ser uma bênção no dia de hoje, na sua família, no seu casamento, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus vizinhos. Vamos nós trabalhar, vamos nós viver, vamos nós servir enquanto adoramos ao Senhor. Ele nos quer em espírito e em verdade adorando. Ele nos quer praticando o Evangelho de Cristo para que os outros vejam as nossas boas obras por graça e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Até aquele grande dia. Ou então, quem sabe, até o nosso último dia. Mas entre o nosso último dia aqui, esse último dia não terá a última palavra, porque ainda nós temos o grande dia e nos levantaremos. Lutero dizia algo muito certo e muito sério que eu quero que você guarde no coração. Ele dizia, no meu calendário eu só tenho 2 dias. Eu só tenho este dia e aquele dia. Que assim seja para todos nós, servindo ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus. Amém.